Olá, sejam bem-vindos à aula 4 do curso O Líder Transformador. Nós vimos que para você se transformar em líder, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um líder de referência. O segundo passo é você saber fazer perguntas sobre liderança, perguntas reais sobre liderança. A terceira coisa é compreender o contexto, o cenário no qual a liderança é exercida. Agora, chegou a hora de você saber o que faz um líder na sua essência. Para que você possa refletir a respeito disso, imagine que você tenha que explicar para uma criança de 10 anos o que faz um líder. E eu proponho esse exercício a você porque se você tiver que explicar para uma criança de 10 anos o que um líder faz, então você vai ter que usar uma linguagem bastante simples e você, portanto, vai chegar à essência da liderança. É claro que, normalmente, quando eu proponho este exercício, as pessoas fazem analogias. Então elas dizem que, olha, o líder é como se fosse um professor em sala de aula, onde ele conduz a aula para os alunos, onde ele dá aula para os alunos. Ou então o líder é como um técnico de futebol, quando ele procura orientar os jogadores a respeito do que é para fazer no decorrer de uma partida. E isso tudo são atividades, são analogias válidas para você esclarecer a uma criança o que faz um líder. Entretanto, eu vou falar para você a essência da liderança de uma maneira mais simples ainda. Considere como possibilidade que, essencialmente, o que o líder faz é isso aqui. O líder, ele diz para as pessoas o que ele quer que seja feito, de um modo que elas entendam e façam, para cumprir os propósitos da empresa. E nesta frase que explica a essência da liderança, já estão provavelmente, se não a totalidade, a maioria dos problemas que um líder enfrenta. Vamos analisar essa frase. Ela começa assim: o líder diz para as pessoas o que ele quer que seja feito. Por que esta frase ela começa deste modo? Porque às vezes acontece de um gerente fazer uma reunião com o diretor e o diretor vira para ele e fala assim: olha, comunique para os funcionários que este ano foi muito bom e que todos terão 10% de bônus agora no final do ano. Então, este gerente vai até a sua equipe, reúne todo mundo e ele diz o seguinte: pessoal, hoje eu queria dizer para vocês que o ano foi muito bom, parabéns, e eu vim dizer que temos um presente para vocês, vocês vão receber 10% de bônus agora no final do ano. Aí o líder é aplaudido, todo mundo se confraterniza, cumprimenta. Então, isso é o que acontece. Chega no final do ano seguinte, o mesmo diretor vira para este gerente e diz o seguinte: olha, infelizmente, este ano foi um ano de contração nas vendas e, portanto, nós não atingimos os números necessários e eu tenho uma má notícia para dar para a equipe. Eu gostaria que você comunicasse ao pessoal que não apenas não haverá bônus, mas ainda por cima nós vamos demitir 10% das pessoas. Então, esse gerente vai até a sua equipe, reúne o pessoal numa sala e ele se comporta da seguinte forma. Ele fala assim: bom, pessoal, infelizmente o ano não foi muito bom e eu vim aqui dizer para vocês o seguinte, que este ano não haverá bônus, mas pior que isso, eu vou ter que demitir 10% de vocês. Aí um empregado um pouco mais corajoso vira para este gerente e fala assim: não, mas por que você vai demitir 10%? Aí nesta hora o gerente faz o seguinte: olha, eu não queria, mas... Quer dizer, quando o gerente diz eu não queria, mas, ele quebra a integridade dele como líder na frente dos seus funcionários. Nunca faça isso. Você deve sempre assumir o comando que você está dando para a sua equipe. Nós vamos demitir 10% porque as vendas não foram boas esse ano, já cortamos em todo lugar que era possível, infelizmente chegou o momento de cortar a equipe de trabalho também. Quando o gestor não assume o comando que ele está dando, o que acaba acontecendo é o seguinte, é que a equipe, ao perceber que ele não manda nada, na hora que ela precisar realmente saber o que está acontecendo, ou ela vai acessar os pares desse gestor, ou vai direto na pessoa que está acima dele. E vice-versa, quer dizer, o seu hierárquico imediato, seu nível hierárquico imediato, em vez de falar para esse gestor o que ele tem que dizer para a equipe, ele vai acabar passando por cima e falar diretamente para a equipe. Bom, o líder diz para as pessoas o que ele quer que seja feito de uma maneira que elas entendam e façam. Aqui está um grande problema para nós, que é o quê? Que maneira é essa? Em geral, os líderes não percebem
mas às vezes eles usam uma linguagem que pode ser compreensível, mas que ninguém está entendendo exatamente o que ele quer dizer. Por exemplo, se eu viro para você e digo assim, olha, eu vou ligar amanhã para você à tarde. Então, se eu digo para você que eu vou ligar para você amanhã à tarde, essa fala, ela é compreensível. Eu entendi é possível de você compreender o que eu vou fazer. Agora, compare com esta outra proposição. Eu viro para você e digo assim, eu vou ligar para você amanhã às 14 horas no seu celular. Percebeu a diferença? Ou seja, na segunda forma de você dizer, você está dizendo de um modo que é extremamente específico e mais do que compreensível, ele responde, ele esclarece exatamente o que vai ser feito. Muitas vezes eu percebo que os líderes têm uma tendência de usar uma linguagem muito rebuscada e às vezes ela se torna incompreensível para as pessoas. Isso não acontece apenas nos níveis mais baixos, não, quando a pessoa sai do nível técnico e vai e se torna promovido para supervisão ou coordenação de uma equipe. Às vezes eu vejo pessoas em cargos de direção falando coisas que são totalmente incompreensíveis. Uma vez eu estava fazendo um trabalho em Angola para executivos brasileiros mesmos, eles eram diretores de uma certa empresa, e o principal acionista dessa empresa, antes de eu entrar, ele chegou para esses diretores e falou o seguinte, olha, nós temos que mudar os paradigmas estratégicos de comercialização dos nossos produtos. Nossa, quando ele falou isso, foi uma comoção, todo mundo começou a aplaudir e queria mostrar vibração, e não, vamos dar um pau nesse paradigma e tal, aquele negócio assim bastante vibrante. E eu olhei aquilo e falei, caramba, mas o que será que esse cara quis dizer? Quando eu entrei, eu cheguei para esses diretores e falei o seguinte, olha, eu gostaria que antes de nós começarmos, cada um de vocês pegasse uma folha em branco e escrevesse o que significa, nas suas palavras, mudar o paradigma estratégico de comercialização dos nossos produtos e serviços. Não preciso dizer para você que eu vi 15 pessoas escreverem 15 coisas diferentes e somente um honesto deixou o papel em branco dizendo, olha, eu não sei o que quer dizer mudar o paradigma estratégico de comercialização. Então, observe que mesmo pessoas que estão em cargos mais elevados, às vezes tornam a sua linguagem extremamente rebuscada e ao fazer isso, ninguém entende o que as pessoas estão falando. Portanto, você deve compreender quem são as pessoas que fazem parte da sua equipe, quem é o seu público e usar a linguagem apropriada para liderá-la. Nunca tente ser um líder assim que usa uma linguagem mais sofisticada para parecer que você é um gerente um pouco mais que tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de sofisticação que as demais pessoas. Isso não faz o menor sentido. O líder diz para as pessoas o que ele quer que seja feito de uma forma que elas compreendam, que elas entendam e façam. Bom, se a gente soubesse exatamente qual é essa forma, né, seria fácil, mas além deste problema da linguagem, também existe a questão de como é que você transmite a mensagem em termos de energia, motivação, como que você organiza a informação que você vai passar para uma pessoa. E você vai perceber que as pessoas se motivam por razões diferentes. Portanto, a gente tem mais para frente uma aula só para falar de motivação de pessoas, para você perceber que essa frase, apesar de ser extremamente simples, ela é muito complexa de ser implementada na prática. Então nós falaremos especificamente sobre motivação. E tudo isso você faz para cumprir os propósitos da empresa. Portanto, se você quer ser líder na organização em que você está, já comece a se perguntar sobre qual é o propósito do lugar onde eu estou. Esta minha empresa é a respeito do quê? Porque no futuro você sempre vai precisar ter essa resposta para poder organizar a sua comunicação e, portanto, organizar a sua liderança. Todo líder deve saber o que é a essência da liderança, porque nos momentos em que você estiver em uma situação extremamente complicada, extremamente complexa, você precisa liderar, o que você tem que fazer? Continue a dizer para as pessoas o que é para elas fazerem e você vai estar liderando. Daí a importância de você conhecer a essência da liderança. Vamos em frente.